Bom dia e a paz de Yahvé, o soberano Deus, para todos que estão assistindo agora esse vídeo. Eu convido todos vocês para nós lermos juntos o 25º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Ezequiel, capítulo 42. Mas enquanto eu peço a vocês que peguem suas Bíblias para acompanhar a leitura. Eu vou primeiro tomar um golinho de café aqui. É rápido, é aqui mesmo. Enquanto vocês pegam a Bíblia, eu já falei para vocês os livros. O livro que é Ezequiel, capítulo 42. Quero que vocês peguem suas Bíblias imediatamente, para que vocês venham acompanhar juntos. Pegando aqui o pão, mas a sacola está muito ruim de pegar, mas já consegui pegar. Soberano Deus, Yahvé, Criador dos céus e da terra, agora eu te peço, abençoe o pão e o café que eu vou tomar. E nunca permita que falte o pão cotidiano, nem para mim e nem para minha família, e nem para os órfãos, nem para as viúvas, e nem para os estrangeiros, e nem para os necessitados, nem nas instituições penais, e nem nos hospitais. Agora eu te agradeço. Amém. Pronto, tá bom. Não comi todo não, tá bom. Que é para o vídeo não ficar muito longo. Vamos lá agora. Já deu tempo que vocês pegarem suas Bíblias para examinar. Já deu tempo. Vamos lá agora. Depois da leitura do livro de Ezequiel, o 25º livro, o capítulo 42, tirem as suas conclusões. Depois disto, aquele homem levou-me para o lado norte, ao pátio externo, e conduziu-me às câmaras, os aposentos, o posto, ao pátio da casa de Yahvé, o templo, e ao muro externo do lado norte. O edifício cuja porta dava para o norte media 100 côvados largos de construção, isto é, cerca de 50 metros de comprimento.
com 25 metros de largura. Tanto na seção que ficava a 10 metros de distância do pátio interno, quanto na seção oposta à calçada do pátio. Na seção oposta à calçada do pátio externo tinha uma galeria junto a outra em 3 andares. E diante dos aposentos havia uma passagem que dava para o pátio interior. E media 5 metros de largura e 50 metros de comprimento. E suas portas davam para o norte. Ora, os aposentos superiores eram mais estreitos, pois as alegrias tomavam mais espaço deles do que dos quartos que ficavam no andar médio e inferior. As alegrias pois as galerias tomavam, repito, porque eu errei, perdão. Vou ler de novo. Ora, os aposentos superiores eram mais estreitos, pois as galerias tomavam mais espaço deles do que dos quartos que ficavam no andar médio e inferior. Esses quartos todos estavam dispostos em 3 andares e não tinham colunas como os pátios, por isso a área que eles ocupavam era menor do que a dos aposentos do andar inferior e do meio. No lado de fora, em paralelo aos quartos e em frente deles, na direção do pátio, havia uma parede com 25 metros de comprimento, porquanto o comprimento da fileira de salas que estavam no pátio era de 25 metros, ao passo que o da fileira que estava na frente do santuário era de 50 metros de comprimento. Os aposentos de baixo tinham entrada pelo lado oriental a leste quando se caminha do pátio externo. No lado sul, ao longo da parede do pátio externo, adjacentes ao pátio do templo e no lado oposto do muro externo, havia outros aposentos que eram semelhantes a todos os demais quartos do lado norte, com o mesmo comprimento e largura, com as mesmas saídas, dimensões e portas, e com uma passagem diante deles. As portas do lado norte eram muito parecidas com as portas dos cômodos. Do lado sul havia uma entrada. No início do corredor, paralelo ao muro correspondente que se estendia para leste
e havia uma entrada para esses aposentos. Em seguida, aquele homem me explicou os cômodos do norte e do sul que dão para o pátio do templo são santos, são as câmaras, as salas aonde os sacerdotes que chegam a Yahvé guardam e comem as ofertas santíssimas, ou seja, as ofertas de cereais, as ofertas pelos pecado e as ofertas pela culpa, pois o local é santificado. Então, quando os sacerdotes entrarem nos recintos sagrados, só poderão ir para o pátio externo após trocar de roupa, guardando em seus aposentos suas vestes santificadas ao ministério, pois elas são santas. Vestirão outras roupas antes de se aproximarem dos lugares reservados ao povo. Assim, quando terminou de tirar as medidas do que havia dentro da área da casa, templo, conduziu-me para fora pelo portão leste e mediu toda a área em volta. Mediu o lado leste com a cana, a vara de medir, o que totalizou 500 canas, isto é, 1.500 metros. Também tirou as medidas do lado norte e somou 1.500 metros de acordo com a vara de medir. Mediu ainda o lado sul e também apurou 1.500 metros, isto é, 500 réguas. Depois o homem dirigiu-se para o lado do ocidente, a oeste, e o mediu. Também totalizou 500 canas, isto é, 1.500 metros. E, deste modo, ele concluiu a medição dos 4 lados. E havia um grande muro em torno da área, com 500 varas de medição de comprimento e 500 de largura. E este muro servia para fazer separação entre o que era santo e o que não era santo. Então, aleluia, glória a Deus. O Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Yahvé, o soberano Deus, mandou medir tudo. Tudo. Porém, o muro que ficava, para a divisão entre o imundo e o limpo. Isso quer dizer, entre o rebelde, o desobediente, o incrédulo, o falso, o mentiroso, toda a bagunça, tudo que não presta, ficarão do lado de fora. Não entrarão. Estão impedidos de entrar. Mas os limpos, os santos, os filhos, os herdeiros da promessa, estarão dentro. Porque todo aquele que crê e se batiza e permanece até o fim, esse será salvo.
esse entrará na Nova Jerusalém, a nova cidade. E agora, todos fiquem com a gloriosa paz do Messias, chamado Cristo Jesus. Fiquem com a paz de Yahvé, o soberano Deus. Amém.